Olá, eu sou o Givanildo. Hoje vim aqui falar para vocês sobre os 10 princípios de Barack Rosenstein. Se gostou, deixa um like. Hoje a gente vai desvendar os segredos de um ensino realmente eficaz, mergulhando no trabalho lendário de Barack Rosenstein. É uma análise focada em 10 princípios, 10 estratégias comprovadas que, olha, podem transformar a maneira como qualquer pessoa aprende e, mais importante, retém uma informação. Sabe aquela situação? A gente estuda algo novo, parece que entendeu tudo na hora, mas no dia seguinte, cadê a informação? Sumiu. É uma sensação super comum. E a pergunta é, por que isso acontece com tanta frequência? É exatamente esse o problema que os princípios de Rosenstein vêm resolver. E o grande culpado dessa história toda tem nome: sobrecarga cognitiva. É o seguinte, a nossa memória de trabalho, que é tipo o centro de comando do cérebro para informações novas, é bem limitada. Pensa nela como se fosse uma pequena lousa mental. Ela só consegue segurar umas 3, 4, no máximo 5 ideias novas de uma vez. Se a gente tenta jogar mais coisa ali, o sistema simplesmente trava. E é por isso que gerenciar essa limitação é o grande desafio do aprendizado. Mas a boa notícia é que existe um mapa para navegar nesse desafio. O trabalho do Rosenstein não é baseado em achismo ou opinião, não. É o resultado de décadas de pesquisa científica sólida que criou um roteiro super confiável tanto para ensinar quanto para aprender de um jeito que funciona de verdade. E o que deixa esses princípios tão poderosos é que eles são construídos sobre uma base tripla, super robusta. Primeiro, Rosenstein foi fundo na ciência cognitiva para entender como o nosso cérebro realmente funciona. Depois, ele foi para a sala de aula observar o que os professores mais eficazes faziam na prática. E, por fim, ele analisou quais estratégias de estudo e aprendizado tinham comprovação científica de que funcionavam. É essa combinação que cria a base incrível do que a gente vai ver agora. Certo. Então, por onde a gente começa? A primeira fase é toda sobre preparação. É como na jardinagem. Antes de plantar uma semente nova, que é o conhecimento, a gente precisa preparar o solo, sabe? Garantir que o cérebro esteja pronto, que o terreno esteja fértil, para que essa nova ideia possa crescer forte. E é aí que entra o primeiro princípio. Começar toda a aula com uma revisão rápida do que já foi visto. Pensa nisso como um aquecimento para o cérebro. Quando a gente reativa um conhecimento antigo, as conexões neurais ficam mais fortes. Isso não só facilita a conexão com a informação nova, mas, e isso é crucial, libera um espaço super valioso na nossa memória de trabalho. Ok, cérebro aquecido, pronto para começar. Agora é hora de apresentar um material novo. Mas aqui está o pulo do gato. Em passos bem pequenos, bem gerenciáveis. Em vez de despejar um bloco gigante de informação, a ideia é apresentar um conceito, dar um tempo para praticar e só depois ir para o próximo. Essa abordagem joga a favor da nossa memória de trabalho, evitando a sobrecarga antes mesmo que ela aconteça. Agora que o palco está montado, a gente entra no coração do método Rosenstein. É um ciclo super dinâmico, interativo, que na verdade compõe a maior parte do tempo de ensino. Não é para ser uma palestra passiva, sabe? É para ser uma dança constante entre quem ensina e quem está aprendendo. E esse ciclo funciona em 4 etapas, que estão totalmente conectadas. Tudo começa com perguntas, para ativar o raciocínio. Logo depois, vem os modelos, exemplos claros que mostram o como fazer. Daí, a prática guiada, ajuda a construir a habilidade com apoio. E o tempo todo, a verificação da compreensão garante que o aprendizado está acontecendo de verdade, passo a passo. E olha só que dado interessante que a pesquisa mostra. Os professores mais eficazes passam mais da metade da aula inteira dentro desse ciclo. Isso quer dizer o quê? Que o momento mais importante do aprendizado não é a apresentação inicial do conteúdo, mas sim essa interação constante de perguntar, mostrar, guiar a prática e checar se todo mundo está acompanhando. Bom, depois de preparar o terreno e passar por esse ciclo interativo, o objetivo muda um pouco. A terceira e última fase é sobre levar aquele entendimento inicial para um outro nível. A fluência. É aqui que o conhecimento começa a se tornar automático, rápido, algo que se torna a parte permanente do repertório de alguém. E um ponto fundamental aqui é garantir uma alta taxa de sucesso durante a prática. A pesquisa mostra que 80% de acertos é o número ideal. Mas por quê? Porque menos que isso pode gerar frustração e muito mais que isso significa que não tem desafio. 80% é aquele número mágico, sabe? Que equilibra o desafio com o reforço positivo, construindo confiança e mantendo a motivação lá em cima. E o caminho para essa maestria se completa com os 3 últimos princípios. Primeiro, usar andimes, que são apoios temporários que a gente vai tirando conforme a habilidade melhora. Depois vem a prática independente, que é o que transforma o conhecimento em algo automático. E por fim,
as revisões semanais e mensais, que garantem que o aprendizado vai ser fixado na memória de longo prazo, combatendo aquela famosa curva do esquecimento. Então, depois de passar por todas essas fases, por todos esses princípios, qual é a grande ideia que une tudo isso? O que, no fim das contas, a gente leva dessa análise? Acho que o ponto crucial é este. Os 10 princípios de Rosenshine não são só uma lista de dicas soltas, de jeito nenhum. Eles formam um sistema integrado. Tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Ao entender e aplicar um framework tão poderoso como esse, a gente não está só melhorando uma aula aqui ou ali. A gente está otimizando a própria maneira como o conhecimento é construído. Então fica a pergunta no ar. De que forma esses princípios, baseados em tanta evidência, poderiam realmente transformar o futuro da educação?